No vídeo de hoje a gente vai fazer um clássico da culinária francesa, com uma convidada muito especial, Aline Duarte. Seja bem-vinda à minha cozinha e lembrando... Depois do culto, o mistério é profundo. O crente não bebe, mas come de tudo. E aí, tudo bem? É um prazer Olá. ter você aqui na minha cozinha. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Falar um pouco das novidades, das perspectivas para o ano. Então, se apresenta aí para o público. Olá, pessoal. Meu nome é Aline Duarte. Eu tenho 18 anos. Sou cristã, estudante de design. E tô aqui para conversar um pouquinho. Bem, além de ser estudante de design, você faz poesia, né? Escreve livros? Isso, eu escrevo também. Eu sou colunista, sou redatora. Eu faço crônicas e também estou começando a criar um blog para começar a postar meus textos, meus escritos. Faço resenhas críticas também. Certo. Já dentro do que você está falando, eu vou fazer a minha primeira pergunta. Como você consegue, tendo tantas atividades, manter, devocional, adoração a Deus, mesmo tendo tantas atividades num mundo tão corrido como esse? Eu acho que é uma questão de você definir suas prioridades, né? Você precisa parar e pensar, certo, o que é prioridade para mim, né? O que eu quero deixar como primeiro na minha vida. E isso não tem certo ou errado, né? É você com você mesmo. Então, assim, se sua prioridade é o reino de Deus, é o cristianismo, então você vai se dedicar àquilo, independente das outras coisas. E aí entra a outra parte, que é organização. Então você primeiro precisa decidir suas prioridades e depois você precisa se organizar. Então, um bom cronograma de horários, você precisa definir. De manhã eu vou acordar e vou fazer o quê? Eu vou estudar? Não. Vou ler a Bíblia? Não. Vou orar? Não sei. Mas você precisa definir o horário que você vai acordar, o horário que você vai dormir. Então é uma questão muito de regras, né? Regras e... Entra mais ou menos Eclesiastes, né? Tempo para tudo, né? Sim. Que a gente, na verdade, cortando um pouco você, na verdade, o que eu vejo assim, às vezes a gente se perde um tempo fazendo uma coisa só, esquece que nós temos que fazer Sim. as outras coisas, né? Uhum. E fica ali preso, né? Parece que não sai do lugar, fica o dia inteiro naquilo ali e não consegue. E com você definindo seus horários, né? Organizando a sua agenda, você consegue fazer tudo e mais. Sim. Tem um tempo, até sobra tempo, né? Parece Sim. difícil, mas acaba sobrando tempo, né? Isso. Certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez seja até difícil para você responder, mas eu creio que por você ser a filha do pastor, tem uma cobrança ou até uma perspectiva de ela faz porque é filha do pastor, ou por isso e por aquilo, às vezes até tira um pouco do talento que você tem para as coisas. Você sofre isso ou não? Assim, pouco. Pouco? Pouco. Na verdade, o pessoal acha que é pior e tal, mas na verdade não é bem assim. No começo, realmente, tem a questão da cobrança, tem a questão das expectativas que põe em cima de você, né? O que você deve vestir, o que você deve fazer, o que você deve falar, como você deve se comportar. Meio que você não... Eu me sentia meio que assim, eu não tinha escolha, digamos assim. Mas com o passar do tempo, que quando você começa a focar mais na sua vida espiritual, no seu devocional, na sua vida com Deus, as outras coisas ficam fáceis, né? Ficam insignificantes. Você acaba não dando mais tanto ouvidos, porque aí não é mais as outras pessoas te dizendo o que fazer, como se vestir, o que falar, e sim o Espírito Santo. E eu acho que é bem melhor e bem mais fácil de você acatar o que ele diz do que o que as outras pessoas falam. Porque ele tem
o jeitinho dele, né? Uma forma mais branda, né? Com amor e você se sente amado ao mesmo tempo. Então fica fácil de você se portar como ele quer, de você falar como ele quer que você fale. Porque aí não fica maçante, digamos assim, né? Não vira um martírio, um sacrifício. Fica fácil, porque é o seu propósito, você tá ali e você entende que você nasceu pra isso. E você entende que tem uma personalidade que ele criou pra você. E aí você começa a querer buscar essa personalidade que ele criou pra você. Legal. Você, tipo assim, cresceu no berço cristão, né? E como assim, jovem, né? E como se manter longe das tentações do mundo, não se contaminar com um mundo assim que pro jovem parece ser tão tentador, né? Tão atraente, né? Então, eu acho que eu gosto de pensar que a vida com Deus é como uma fogueira. Tem ali uma fogueira que todos os dias você precisa colocar um pouco de lenha para aquela fogueira não apagar, né? Para aquele fogo não apagar. Se você ficar um dia sem colocar lenha naquela fogueira, vai diminuir o fogo. Então, entra na questão do devocional, do dia com Deus, né? Do seu momento com Deus. Se todos os dias você for lá tirar um tempo para você colocar lenha nessa fogueira, você nunca vai apagar esse fogo. Então, o brilho dessa fogueira, né, a chama do Espírito Santo no seu coração, nunca vai apagar. Então você não vai olhar para as coisas do mundo. Pode até ser que olhe, mas não vai te dar prazer, porque a sua chama está queimando, né? O fogo do Espírito Santo está queimando no seu coração. Legal. Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? De pandemia, as igrejas fechadas e assim, qual você acha que é a dificuldade, tanto para o jovem, entrando nessa questão de ser seduzido, da igreja ficar fechada, o que você acha que vai fazer mais falta para ele nesse sentido aí? Eu acho que a comunhão, né? Comunhão com os irmãos, tá ali, se você tá mais fraco um dia, se você vai pro culto, você vê seus amigos, você vê os irmãos da igreja, e pode até ser que eles tragam uma palavra que conforte o seu coração, que te dê mais força, né? Eu acho que isso faz bastante falta. Eu acho que esse é o propósito da igreja templo, né? Igreja física. Comunhão, estar em comunhão com o corpo de Cristo, estar em comunhão com seus irmãos. Eu acho que isso faz bastante falta, esse contato humano com as pessoas, mas entra naquela questão, você está em casa, provavelmente tem um pouco mais de tempo, então talvez focar esse tempo em coisas que vão te trazer para cima, que vão te fazer coisas úteis, né? Digamos assim. Ler um livro cristão. Eu gosto muito do John Piper. Ele é fantástico, eu gosto muito dos livros dele. C.S. Lewis também. Literatura que é fácil de ler. É um livro que é simples, é fácil de ler e é muito edificante. Edifica muito o coração e passa o tempo também, Sim. né? A literatura é muito importante, tipo, até para quem tem um propósito, tanto para que prega, né? Ou até outras áreas dentro do evangelho. Mas eu vejo assim, parece que o brasileiro não gosta muito de ler e o cristão gosta menos ainda. É uma coisa muito estranha. Então quando você fala de livros para eles, geralmente eles vão falar para você assim, eu gosto de ler só a Bíblia, eu só leio a Bíblia, né? Parece que eles têm essa mentalidade que não vai acrescentar, mas pelo contrário, geralmente acrescenta muito mais. Às vezes você tem uma visão de um assunto e aquele livro, o estudo que aquela pessoa fez, ela vai te abranger, vai te trazer muito mais conhecimentos, né? Sim, as pessoas falam,
eu vou ler só a Bíblia, é porque na palavra eu vou aprender tudo. Mas como você vai entender a palavra se você não estuda outras coisas? E eu acho que também entra muito na questão de... Como eu nasci no berço evangélico, foi meio complicado pra mim na questão de pensar, será que eu tô indo pelo caminho certo? Né? Porque se você nasce naquele meio, você meio que não teve uma escolha, digamos assim. E eu ficava pensando muito nisso, eu pensava, nossa, eu não escolhi isso, será que é o caminho certo, será que é a coisa certa? E eu acho que se você estudar outras coisas, eu acho que estudar outras coisas me trouxe essa certeza, né? Estudar outros livros, ler outros livros, entende? Estar em outro meio, digamos assim, me trouxe essa certeza de que não, ali é o meu lugar, ali é onde eu devo estar. E isso me acalmou de certa forma. Né? Sim, conhecer outras vertentes me trouxe a certeza de que eu estou no lugar certo. Então, indo nessa questão, ó, pra você ver como que é engraçado. Eu também cresci no berço evangélico, mas eu sempre fui um questionador. E parece que outra coisa que no meio evangélico é meio difícil é ser o questionador. Parece que você está fora do propósito, você não é crente. Então, tipo assim, Deus sempre me chamou na parte do ensino. Então, tipo assim, o propósito sempre foi ensinar. Porque tudo que eu aprendi, entre parte do cristão ou fora, eu sempre ensinava. Então, tipo assim, eu nunca conseguia segurar só pra mim. Então, se eu aprendia... Ó, um exemplo, eu fui muito tempo da cultura hip hop. E antes de escrever música ou cantar, eu fazia grafite. Em Boituva tinha poucas pessoas que faziam, principalmente os estilos que eu fazia, que era o 3D e o trançado. E eu ensinei uma galera, gente que hoje em dia até usa isso como um trabalho. E eu parei. Outras coisas que eu aprendi e fui passando. Então eu sempre tive isso de ensinar. Mas eu sempre fui também muito questionador. E tinha coisas que eu não conseguia compreender no meio do evangelho. E quando eu comecei a estudar, ler e comecei a me aprofundar também na escritura, respostas que as pessoas não conseguiam me dar, os livros e os estudos e coisas começou a me dar. E foi muito engraçado, porque eu me conectei com um professor, com um mestre, o Eduardo Reis, e ele, parece que as respostas que eu não conseguia, ele, tipo, sabe, os pensamentos que eu tinha, parece que conectava com ele, assim, de uma maneira que, tipo assim, eu não conseguia falar com um versículo, porque eu não conhecia tanta palavra. Mas parece que era a mesma coisa, sobre salvação, sobre reino, sobre essas dúvidas que eu tinha, eu comecei a ser sanada ali, a partir daquele momento que eu comecei a estudar. Então é muito importante o estudo com a palavra. E parece que foi meio negligenciada pelo brasileiro, sim, né? Sim. Talvez pela cultura, né? Cultura de que... No Brasil tem muito isso, a cultura do não estudar, né? A cultura do não ler. Agora estamos sem ministro da educação. Então. Principalmente assim, no meio evangélico, o que acontece? Nós criamos alguns textos que nós interpretamos errado, então nós criamos uma falsa ilusão que o Espírito Santo nos daria tudo sem a gente precisar desempenhar o papel de estudar. Então ficou assim, não, eu não preciso estudar porque o Espírito Santo vai fazer. Eu não preciso estudar porque... Só que a palavra não diz isso, a palavra diz, vou te fazer lembrar, mas você só lembra daquilo que você estudou, que você leu, que você passou por aquilo. Mas nós criamos, tipo, uma falsa ilusão por alguns textos interpretados errado. Isso tem muito, né, de outras interpretações, principalmente com as diversas traduções que tem da palavra, né? Sim. Tem uma que fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que se a gente for olhar no original, não é bem assim. Tá escrito, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Sim. Né? Porque o Senhor me supre em tudo, Ele é o meu tudo. Então pode faltar tudo, só não pode faltar Ele. Então, um dia, né, como eu faço parte do ensino, um dia eu abordei sobre tradução. E, tipo assim, a resposta parece que foi uma ofensa para quem estava lá. E eles vieram, tipo assim, a resposta foi assim, eu preciso ter a tradução que todo mundo tem.
Aí eu falei assim, não, você precisa ter a tradução que seja mais perto da fonte. Sim, é mais né? perto. Porque se você beber mais perto da fonte, a água vai ser muito mais limpa. Então essa é a melhor tradução. Aqui ou você tem várias bíblias para você se questionar com as versões. Porque tem versões que, tipo assim, parece ser até absurdo o que falam, né? Parece ser absurda. Olha só, tem uma questão de versão mesmo, sabe? E tem coisas assim que nós aprendemos e no original não tem nada a ver com o que nós aprendemos, né? Porque tem um professor, ele é muito... O Nelson, ele fala hebraico, ele já é um senhor de idade, ele era da Assembleia de Deus. E os estudos deles são fantásticos. Ele tem um estudo que ele fala sobre Jó, que você fica assim, tipo, não é possível. Que ele fala assim que quando o pessoal foram traduzir o original, quando a mulher de Jó fala, amaldiçoa seu Deus e morra, no original não era isso que ela diz. Ele fala que no original, ela fala assim, adore seu Deus pela última vez e morra. Porque ela já conhecia os feitos que Deus fazia. Só que quando foram traduzidos, ele falou assim, não é possível que alguém perdeu tudo e vai adorar a Deus ainda, acredita em Deus. Então eles mudaram, colocaram tipo, amaldiçoa seu Deus e morra. Mas no original eles falam que não foi isso que ela diz. Ela falou assim, adore seu Deus pela última vez e morra. Quer dizer, não tem mais nada para você fazer a não ser adorar e morrer, porque você já perdeu tudo. Nossa. E você vê a diferença de tradução. Não, deve ter, com certeza tem muito isso na Bíblia inteira, né? Você vê brincando nessa questão, uma outra, né? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Só que alguma tradução ela coloca isso aí literalmente, mas na verdade no original ela fala assim, ó, tipo, ela tem como dizer, a vontade de Deus ela é boa, e porque ela é boa ela é perfeita, e porque ela é perfeita ela é agradável. Então ela não é boa, perfeita e agradável, ela é boa, e porque ela é boa ela é perfeita, e porque ela é perfeita ela é agradável. Olha pra você ver a diferença de coisas, né? Vamos para a última pergunta. Qual é a perspectiva sua sobre a carreira, sobre até mesmo porque você canta, escreve, é multifuncional, né? É muita coisa, né? É muita coisa, mas assim, eu, pra ser bem sincera, eu não sei exatamente o que eu quero seguir. Talvez o meu sonho mesmo é viver da música. Da música? Da música. Eu ia entrar nessa questão aí. Sim, o meu sonho é viver da música. Pretendo criar um canal, né? Já tenho o canal criado, mas preciso começar a gravar os vídeos. Mas eu pretendo sim viver da música, só que ainda não sei bem se eu vou fazer isso, porque eu estou estudando, né, design, e eu de fato não quero viver do design. Gosto muito dessa área também, só que eu já acho que é muita coisa, né? É, muita coisa. Então eu pretendo viver da música, mas ainda assim pretendo também publicar meus livros, publicar meus escritos. Mas no geral eu pretendo viver de música. De mesmo. música? Legal. Entrando nessa questão, né? Eu tenho uma menina de vai fazer 15 anos, e nós estávamos brincando com ela, né? E eu falei assim, ela quer fazer química. Aí eu falei pra ela assim, a pessoa, se você estiver lá no meio da faculdade, Deus fala pra você assim, ó, não é nada disso. Pode terminar a faculdade tranquilo, mas não é isso que você vai fazer. Ela, não. Aí eu brinquei com ela. Falei assim, ó, a Bíblia diz que quem nasce numa casa sacerdotal é sacerdote, que é no seu caso. Né? Não tem pra onde você correr. Você é sacerdote, mesmo que você não seja ungido, você já é sacerdote. A Bíblia fala isso, né? Porém, Deus pode te levar para outro caminho, igual fez com Jeremias, né? Jeremias, ele questiona Deus, mas Deus fala assim, Jeremias, você vai ser profeta. Ele fala assim, não senhor, eu nasci na casa, ele coloca até a linhagem dele, ó, nasci na linhagem, tem como isso acontecer? Aí ele fala assim, não,
Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu já te proclamei para as nações. Tipo, eu já estou quebrando o protocolo. Eu sei que quem nasce numa casa sacerdotal é sacerdote, mas eu vou quebrar. Assim como aconteceu também com o João Batista, né? Sim. Então, no seu caso, você é sacerdote, você querendo ou não. Né? Não tem ponto de você correr. Né? Então, até por causa dessa questão, né? Não que você não possa usar a sua faculdade, né? Mas você tem uma grande chance de Deus falar assim, ó, você vai terminar isso aí, mas não é isso não. Sim, na verdade eu comecei a faculdade sabendo Disso. E eu sou uma pessoa assim muito desapegada, né? Isso às vezes é até ruim em algumas partes. Mas eu sou muito desapegada, então eu aprendi durante muito tempo que a vontade de Deus ela é boa. E por ela ser boa, ela é perfeita. E por ela ser perfeita, ela é agradável. Então, mesmo que eu termine a faculdade e Deus fale, não é aqui que você vai ficar, eu vou te levar pelo Brasil, não sei. Eu vou falar, tudo bem, vamos então. Não tem problema não. O de baixo, pega o de baixo. Convidado e pega o prato. Porque eu sei que ele vai suprir. Se ele tá mandando, é porque ele vai suprir. Ele vai suprir. Então, eu ia entrar nessa questão. Se você está preparada para essa mudança, né? Porque uma faculdade, você vai ficar... Quantos anos é a sua faculdade? 3 anos. Então, é 3 anos da sua vida. Querendo ou não, se tipo assim, não vai ser inútil, né? Os 3 anos. Mas aí de repente eu falo assim, não é isso aí não, você vai fazer outra coisa. Né? Então a pergunta é, você está preparada? Você já respondeu, na verdade, eu ia te perguntar se você estava preparada. Então você já está preparada. Né? Sim. Assim, preparado eu acho que a gente nunca tá, né? Mas acho que a palavra certa é disposta. Sim. Né? Disposta a arriscar. A trocar, né? Sim. Então, porque tipo assim, ó, eu, quando eu tava no mundo, eu tava rap, né? E eu consegui, tipo, coisas que outros grupos da região aqui não conseguiram. Cheguei em lugares, cantei com pessoas importantes, mas de repente Deus pegou e falou assim, não é isso aí. Eu tive que abandonar tudo. E tipo assim, eu tinha contatos com pessoas que poderia ter levado tipo minha carreira pra longe, gente tipo assim, famosa mesmo, Facção Central. Nós cantamos Facção Central, Racionais. A maioria dos grupos grandes, nós tinha contatos. E depois quando eu me converti, alguns grupos se converteram, tipo assim, não junto, mas se converteram também lá. E de repente nós começamos a ter um contato de novo, mas agora com outra perspectiva. Mas mesmo assim Deus falou, não é esse o seu caminho. Então tipo assim, eu admiro a carreira deles, o que eles fazem lá pra Deus, igual o Tribo da Galileia. Nós trouxemos eles aqui umas 2, 3 vezes. E só que Deus falou assim, não é isso aí, esse não é o seu caminho, você vai ir para outro lugar. Então eu tive que abandonar tudo e começar do zero, né, em outra coisa. Então não é fácil. Não, imagino. Né? Você investir e... foi em pezinho, tá vendo? Aí que sim. Achei que não ia ficar. O prato já está pronto, agora nós vamos para a melhor hora. Mas antes eu queria que você deixasse as considerações finais. Que você desse um recado para a juventude nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Certo. Gente, busquem. Assim, o meu recado é que vocês não percam o propósito, sabe? Mesmo nesses tempos difíceis, mesmo com as dificuldades, com a correria do dia a dia, estabeleçam isso na sua vida, que o propósito, a vida com Deus, ela tem que ser maior do que tudo. O seu ministério é maior do que tudo. Então, não importa as dificuldades que a gente esteja passando e tudo mais, porque o Senhor é nosso pastor e de nada teremos falta, porque Ele é a nossa vida, Ele é a tudo, nosso suprimento. Então, que nós venhamos praticar isso na nossa vida, né? Que nós venhamos repetir isso todos os dias, que a vontade do Senhor é boa, e porque ela é boa, ela é perfeita, e porque ela é perfeita, ela é agradável. Certo, agora nós vamos para a melhor hora. Como não pode falar de boca cheia, nós vamos se despedir. Tchau, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Muito bom.
Não aguento mais conversa. Certo. Tá valendo? Tá valendo. Ai, meu Deus. Ah, não sei. Vamos começar de novo, deixa eu pensar, pera.